Olá, nono ano, tudo bem com vocês? Firmes aí? Beleza? Bom, nós vamos estar dando início à nova quinzena, né? E nós vamos dar continuidade ao estudo da química. Dessa vez a gente vai estar falando sobre as transformações e as reações químicas, né? E as leis que envolvem essas transformações químicas. Bom, nesse caso, como é estudar uma reação química? Saber como que acontece uma reação química. Uma reação química é quando as substâncias interagem entre si e acontece uma mudança, uma modificação no sistema, né? Ou seja, formam-se novas substâncias. Então, substâncias iniciais, né, tinham uma certa característica química, uma certa substância inicial tinha uma composição química identificada. O que aconteceu? Essas substâncias, elas se transformaram, né? Quimicamente falando, ocorreu um fenômeno químico. Essas substâncias se transformaram, então ocorre um fenômeno químico em que formam novas substâncias. Novas substâncias serão formadas. Bom, em uma reação química, essas substâncias iniciais que interagem entre si são chamados de reagentes. Os reagentes em uma reação química. E as substâncias que são formadas, essas novas substâncias que são formadas, é chamada de produto. Então, em uma reação química, eu tenho uma equação química, que é uma representação quase que matemática de uma reação química. A equação química é a identificação de uma reação química, em que eu tenho a substância inicial, que são os reagentes, uma setinha, substâncias finais, que são os produtos. Então, os reagentes interagem entre si. Eu posso ter um reagente ou dois ou mais reagentes interagindo entre si, formando o que a gente tem de produto, que são substâncias que vão ser formadas a partir da reação química, certo? Os produtos. Bom, nós vamos ver sobre as leis que estão relacionadas com uma reação química. Essas leis que estão relacionadas com a reação química, que identifica substâncias antes e depois dela, são chamadas leis ponderais. Leis das reações ou leis ponderais. Bom, essas leis ponderais são leis que seguem a proporção e as massas presentes nos reagentes e nos produtos, que devem ser iguais, né? Essas regras que a gente vai ver aqui agora, essas leis ponderais, estão relacionadas às proporções e às quantidades de massa dos reagentes e dos produtos, que nesse caso tem que ser igual. Tanto as proporções dos reagentes como a dos produtos, como as massas dos reagentes como a dos produtos. A primeira lei ponderal é a lei da ação das massas, da conservação das massas. A lei da conservação das massas, ou conhecida como lei de Lavoisier. Por quê? Lavoisier foi o cientista que criou essa lei, né? Ele identifica o seguinte, que a quantidade de massas que nós temos presente nos reagentes sempre deverá, a somatória delas, a somatória das quantidade de massa dos reagentes, sempre deverá ser igual à somatória da quantidade de massa que tem nos produtos, né? Então é a lei da conservação das massas. O que tem nos reagentes em relação à massa, interagindo entre si, vão formar os produtos também que apresentam a mesma quantidade de massa. Então eu tenho essa interação, havendo nesse caso uma conservação da massa do antes dos reagentes e dos produtos depois, né? A lei da conservação das massas, assim criada, é conhecida como: na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. É a lei das transformações, né? Que é o que falou Lavoisier, ou conhecida como lei de Lavoisier. Na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Então algo é transformado, nada é perdido e nada é adicionado. Ou seja, nada eu posso adicionar, nada eu posso criar, né? E nada eu posso perder. Nesse caso, é transformado. Então, o que aconteceu foi uma transformação. Ou seja, os reagentes interagiram entre si, se modificaram, se transformaram e formaram os produtos. E neles se conservaram a massa,
as massas dos reagentes é igual às massas dos produtos, ou seja, a somatória da massa dos reagentes é igual à somatória da massa dos produtos. Essa é a lei da conservação da massa, lei de Lavoisier. A lei de Proust é lei das proporções fixas ou lei das proporções definidas, lei de Proust. Então, o que Proust falou? Que as proporções entre os reagentes, as proporções fixas entre os reagentes, são iguais às proporções fixas entre os produtos. Então, as proporções que nós temos das substâncias em massa, as proporções em massa da substância dos reagentes é igual à proporção em massa da substância dos produtos. Essas proporções em massas seria também as proporções atômicas, ou seja, a quantidade de átomos que nós temos de um elemento químico nos reagentes é igual à quantidade de átomos que eu tenho do mesmo elemento químico no produto, né? Então eu não posso ter uma alteração na quantidade de átomos daquele elemento químico, tanto nos reagentes como nos produtos. Sempre vai permanecer fixo, sempre vai permanecer a mesma quantidade. Essa é a lei das proporções fixas, né? A lei de Proust, né? Que identifica entre os reagentes. Porque, na verdade, o que acontece? Entre os reagentes eu tenho uma proporção, é como se fosse uma receita de bolo. Eu tenho uma proporção entre a farinha, o leite e o açúcar. Tem uma proporção, a quantidade. Então eu vou usar, por exemplo, 1 kg de farinha para 2 litros de leite e 1 copo de açúcar. Então, nesse caso, eu tenho uma proporção para fazer aquele bolo. Se eu sair dessa proporção, ou seja, a receita do bolo vai dar errada. Então, tem uma proporção fixa. Proporção fixa, 1 kg de farinha, né? 2 litros de leite, 1 copo de açúcar, vai servir para fazer o bolo da forma que eu quero. É uma proporção definida das quantidades dos ingredientes. Assim como eu tenho uma proporção definida e fixa da quantidade dos reagentes de uma reação. Quando eu jogo a farinha no leite e o açúcar e coloco ali ovos e outros ingredientes em proporções definidas, vou fazer o bolo, ou seja, vai acontecer uma reação química e essa reação química vai originar, a partir da transformação química, o produto da reação. O produto, nesse caso, é o bolo. Então, nesse caso, o que aconteceu? Eu fiz o bolo a partir de uma proporção de ingredientes. Se eu mudar a proporção de ingredientes, eu vou mudar a quantidade de bolo. Então, por exemplo, se eu mudar a proporção de farinha, eu tenho que mudar a proporção de leite, tenho que mudar a proporção de açúcar. Então, se eu mudo a proporção de um dos reagentes, eu mudo a proporção do outro. Consequentemente, isso daí vai mudar também a proporção dos produtos, certo? Pode ser maior ou pode ser menor, dependendo da maneira que eu for mudar essas proporções, né? Então, nesse caso, nas aulas que a gente vai estar fazendo, principalmente nas aulas online, eu vou estar explicando para vocês de maneira mais prática essas leis da conservação da massa, como achar a massa da molécula, né, a partir do cálculo de massa molecular, e como achar também, nesse caso, as proporções, fazendo o balanceamento das reações químicas, né? O que é o balanceamento das reações químicas. Então, a gente vai ver isso daí nas aulas online, certo? Espero vocês lá, todos fiquem com Deus, tudo de bom para vocês.